Eu quero saber se este ano vai ter mais alguma novidade lá pro CT. Essa eu gostaria de saber, porque foi movimentado isso, né? Fala, Ronaldo, é um prazer. Não só vai ter mais uma novidade, como vou acabar de anunciar aqui mais uma de 240 milhões. Agora, em primeira mão no programa de vocês, é um prazer. É uma parceria que nós fizemos de placas na nossa arena Neoquímica e assinei ontem mais um contrato de 240 milhões que vai nos estruturar cada vez mais o Corinthians para que saia de toda essa situação. Presidente, como assim 240 milhões, assim do nada? Estamos aqui perplexos. No estádio, presidente. No estádio, são parcerias de placas, um contrato por 5 anos. Né? São Pode revelar a marca já? Ou... Posso, é a Blax, a gente assinou um contrato com eles ontem, aumentando de 200, foi uma briga que nós tivemos aí interna, em termos de isso, aquilo. Corinthians, né? Acho que a camisa já está mostrando o valor, sempre teve um valor enorme e agora com uma nova gestão, uma gestão com toda a lisura, para que o torcedor participe cada vez mais, eles acreditaram e chegaram num preço que a gente gostaria e assinei ontem, inclusive, esse contrato de 240 milhões. 240 milhões anual? Não, em 5 anos, dividido em 5 anos. Dividido em 5 anos, perfeito. Dividido em 5 anos. Mas de placas, você está falando o CT, se Deus quiser, até a semana que vem também, já temos algumas propostas. Era um sonho nosso, né? Isso nunca ouvimos isso em lugar nenhum. Isso já vem sendo trabalhado por mim desde 2018. A gente tem um grande centro de treinamento que é visualizado todos os dias, por isso que a gente quer uma grande parceria com a imprensa, por isso que eu dizia sempre que o Corinthians iria dar uma maior liberdade de expressão para a imprensa, para que ela também nos ajude nesse sentido. Lá nós temos um CT, onde temos grandes parceiros que querem investir e essa troca com a imprensa seria muito bom, essa divulgação, já que temos a Neoquímica, que ela é muito divulgada, por que não essa parceria também para divulgar o nosso centro de treinamento? Olha que notícia importante, hein? Um aporte financeiro desse nível, diluído em 5 anos, é muita coisa. A gente está falando de placas de publicidade, então é algo isso bastante só na parte importante. de baixo, tá? Só na parte de baixo, ainda temos o anel, temos a parte de cima, que a gente ainda pode comercializar, temos o nosso placar. Enfim, a gente está trabalhando muito em prol do Corinthians. Presidente, é muito pouco tempo, ainda não dá para avaliar absolutamente nada. A gente sabe que uma gestão ela se desenvolve ao longo dos anos, mas até agora o que está sendo mais difícil em comandar o Corinthians? Olha, Renata, a gente pegou um Corinthians numa situação, como vocês sabem, uma situação complicada. É um pouco mais difícil do que vocês imaginam, que eu até imaginava. Cada dia uma surpresa que, graças a Deus, a gente está conseguindo solucionar. Já pagamos aí mais de 70 milhões em dívida em menos de 12 dias. Não está sendo fácil, mas estamos honrando. Muitas notícias aí veiculadas que não tem nada a ver, não faz sentido, que a gente vai estar explicando. Complicado para se contratar jogador. O Corinthians hoje tem seu nome manchado por uma gestão que vem há muito tempo. E hoje, para você contratar um jogador, você tem que contratar já com uma grande porcentagem à vista. Ontem, para você ter uma ideia, eu tive que assinar um contrato com 50% de multa, que senão eles não cederiam o jogador para nós. Então você vê a dificuldade, mas estamos honrando todos os nossos compromissos, estamos voltando a dar credibilidade para o Corinthians, é tanto que haja visto os patrocínios, parceiros que a gente está vindo. Eu, quando falei até num outro programa que nossa camisa iria valer 200 milhões, hoje eu já te digo que ela vai valer de 250 até maio, junho. Nós estamos trabalhando muito forte para isso, para dar essa credibilidade. Então tem muitos problemas aí que, graças a Deus, a gente está solucionando. Peço para o torcedor um pouco de calma, não é fácil, principalmente na parte de contratação. Se fosse para montar 3, 4 times, a gente já teria montado. A gente quer uma nova filosofia, como foi feito em 2012, como é feito por um ou outro adversário que está aí hoje numa primeira linha, e a gente vai chegar lá com um pouco de calma. Chico Garcia. Sobre algumas questões para serem esclarecidas, Augusto, o Corinthians está, até não, estou aqui no programa, não sei se já aconteceu a regularização, especialmente do Ranieri. E aí surgiu uma informação de que o Cuiabá estava esperando uma primeira parcela. O que dá para dizer? Isso é um absurdo, Chico, isso é um absurdo. Nós temos até o dia 31 para pagar o Ranieri. É o que eu estou te falando, cada dia a gente mata um leão ali, cada dia é complicado. Então, você tem 3 contas na sua casa para pagar. 2 é com juros e uma você tem até aquele dia para pagar. Qual que você paga primeiro? Não, você vai na prioridade. Eu vou na prioridade. Então nós estamos pagando todo dia uma conta. Eu tenho até o dia 31 para pagar o Ranieri. Mas até sexta, agora, se eu quiser que ele jogue no domingo, é o meu prazo final. Então, o que nós deixamos? Pagamos as principais que correm juros, essas coisas, para diminuir juros, trazer receita para o Corinthians, diminuir custo, e deixamos o Ranieri até sexta, que é o que é normal para se inscrever e jogar.
Mas está tudo certo, está tudo pago, está tudo tranquilo. Todos os jogadores contratados estão prontos, estão aptos para jogar domingo, fiquem tranquilos. O Garros, que está com um pequeno problema de documentação, assim como está o Torres também, mas o resto está tudo tranquilo. Vocês vão ver que até o final do dia, hoje, mais tarde, meio-dia, está no bid. Bem claro, hein? Tudo isso que vincula por alguns blogs, essas coisas. Gente, procura saber o que é verdade, o que não sai da nossa boca. Tem muita gente do lado de lá trabalhando contra nós, por incrível que pareça, Renata, é um absurdo. Cada dia planta uma situação, isso é um motivo para tentar manchar nossa imagem, isso só tira esse crédito que a gente está tentando construir novamente no mercado. Então falam que é corintiano, mas é o contrário, tem gente de lá que está trabalhando muito contra a gente, mas a gente vai superar isso, vai sair disso e o Corinthians vai voltar a ser o protagonista que todos nós imaginamos. João Paulo Capelanes, a sua vez. Vamos lá, presidente, eu não sei se o senhor chegou a ver, ao longo dos últimos dias, houve uma certa repercussão sobre algumas declarações da presidente do Palmeiras. O senhor já está até dando risada porque é algo que chamou a atenção no ano passado, me provem, coloque na mesa aqui, e assim, a Renata foi brilhante, é difícil a gente fazer qualquer tipo de análise nesse momento, que o senhor está começando ainda uma trajetória nos próximos 3 anos, mas trouxe a VaideBet, traz agora nos próximos 5 anos um contrato de 240 milhões com uma nova fornecedora de placas. A pergunta é, o senhor acha que o senhor está incomodando, já mesmo no início de gestão, outros dirigentes que, na teoria, poderiam ser aliados, mesmo rivais? Como que o senhor recebe esse tipo de declaração que acaba, querendo ou não, gerando uma certa polêmica entre torcedores e imprensa? Capelanes, eu tô cuidando da vida do Corinthians, porque do resto deixa que o senhor cuida. A minha preocupação Já tem muita coisa, né? A minha preocupação, eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado com o Corinthians. A gente não tem dia, não tem hora. Ontem eu saí 1h da manhã de Campinas, cheguei às 2h e pouco em casa, fui dormir às 3h e pouco. Hoje às 8 horas já estava despachando dentro do nosso escritório, dentro do clube social. Então assim, a minha preocupação é tirar o Corinthians dessa situação. Não estou preocupado com A, B, fala. A gente está preocupado em reestruturar o Corinthians, que é o que está acontecendo. Mas o senhor não concorda que talvez soe mal essa questão de colocar em xeque a credibilidade do senhor que se alguém tem alguma dúvida, eu sou um cara muito transparente, vocês já perceberam. Se alguém tem alguma dúvida, eu atendo toda a imprensa, principalmente as que estão falando sobre o contrato, sobre a empresa que está aqui, VaideBet, vai de Corinthians, VaideBet sempre, daqui para frente mais do que nunca ainda. Se alguém tem alguma dúvida, é só subir no escritório, sem câmera, sem nada, o contrato está lá para qualquer pessoa ver. Lá já. Já tiraram. Os contratos estão todos lá, a gente está sendo muito transparente com todo mundo, transparente de verdade. Qualquer dúvida que alguém tenha, está lá. É só levantar a empresa, só ver o patrimônio da empresa. E outra, uma coisa diferente que eu não abro mão, Capelanes, é muito legal você perguntar isso. Inclusive essa nova patrocinadora. Sempre com um contrato que eu faço com qualquer empresa, ela nos dá uma luva, ela nos antecipa alguma coisa. Fora isso, ela paga a primeira agora. Se ela não pagar a segunda, dia 1º de janeiro, a gente rescinde o contrato. Isso está em todos os nossos contratos. Então é praxe, a gente sabe que o valor é astronômico, a gente sabe que é o maior da América Latina. Aliás, eu nunca me gabei disso, você nunca viu eu vir na imprensa, fechamos o maior... Não, ao contrário, a gente está fechando porque o Corinthians é o maior do Brasil, o Corinthians é o maior do mundo para mim, não tenho dúvida disso, e eu vou brigar para que ele sempre tenha os maiores patrocinadores do mundo. A gente já está ali equiparado com os europeus em termos de patrocínio, eu estava até vendo um ranking essa semana, então a gente está brigando mais por isso. E você pode ter certeza que em menos de um mês nós vamos estar fechando quase 1 bilhão de patrocínio, em menos de um mês. Falam que eu falo demais, eu falo a verdade, porque eu já tenho em mãos. Eu não vou falar uma coisa que eu não tenho em mão, que eu não posso provar. Então não me preocupo com as pessoas. Agora, quanto a dentro de campo, gente, nós temos 2 mundiais. E o que o Augusto e toda a sua equipe excelente está trabalhando agora para que o Corinthians volte a ganhar esses títulos, para que o Corinthians volte a se reestruturar, para que o Corinthians volte a ser protagonista. Nós temos 2 mundiais dentro de campo. Olha só, a gente tem mais perguntas aqui, o Sgarbi vai fazer a pergunta e a gente dá uma pausa, que eu tenho um recadinho, na sequência o presidente responde. Vai lá, sua pergunta, Sgarbi. Show, presidente, prazer ter você aqui com a gente. Eu quero fazer uma pergunta em relação ao executivo de futebol, que é algo que muito se fala na mídia, em relação à torcida corintiana também questiona bastante em relação a isso. Qual que é a real situação em relação à contratação de um executivo de futebol? Bacana você falar isso também, porque circula em muitos lugares onde eu te falei que trabalham contra. Está contratando esse executivo, aquele executivo, não quer trabalhar com o Augusto, não quer trabalhar com o Corinthians, não tem credibilidade, enfim. Nós nunca falamos com nenhum executivo de futebol. O único que falamos realmente foi o Rodrigo Caetano, num encontro no Rio de Janeiro. Nós jogamos lá, eu estava lá e o Atlético foi jogar contra o Flamengo perto das finais do Campeonato Brasileiro. E tivemos um encontro, conversando. Falei, poxa, olha, o Corinthians, a porta está aberta. Se você, por acaso, teu contrato está vencendo aí, ele tinha as nossas características que eu imagino sempre para o Corinthians. Foi a única conversa, não deu certo e paramos. Por que paramos também?
Eu sempre quis um executivo de futebol, Garbis, que esteja dentro do nosso projeto, que vá lá, garimpe aquele atleta que não tem a visibilidade, que venha se transformar dentro do Corinthians, que é esse projeto que a gente está tendo e que vai dar super certo, vocês vão ver. É claro que tudo é um risco, todo jogador contratado é um risco. Se não fosse assim, o PSG tinha ganho tudo. Pode contratar o melhor, que não tem essa, mas a gente tem um projeto para isso, com custo e qualidade melhor. Por isso que a gente está muito incisivo. Tudo que você vê, foi buscar não sei quem, não aceitou, deu um ao contrário, quando a gente mostra o projeto, a gente está montando uma estrutura de 3 anos aí de projetos, todo mundo quer jogar no Corinthians, todo mundo quer vir. Nós estamos procurando sim, tem alguma conversa com o executivo dentro desse formato. Um cara atualizado, um cara de mercado, não é um cara que precisa de dinheiro para buscar estrela. A gente não precisa de estrela, a gente precisa de jogadores qualificados que tenham as nossas características para que a gente possa, de novo, voltar ao cenário do futebol, que é o que o Corinthians sempre fez. Então, a gente está em cima disso. Logo, logo, se Deus quiser, a gente deve anunciar alguma pessoa nesse sentido. Estamos entrevistando alguns, mas dentro dessa filosofia nossa de trabalho daqui para frente. Alguém atualizado, de mercado, que conheça, que vá buscar aquela peça, que se encaixe dentro do nosso projeto, e aí sim, o Corinthians vai dar vitrine para que eles formem um grande jogador, como foi em 2012. Presidente, ontem surgiu na entrevista coletiva do Tite, após a vitória do Flamengo para cima do Audax, estreia no Campeonato Carioca, uma declaração do técnico rubro-negro dizendo que para ele hoje o Campeonato Carioca está acima do Campeonato Paulista. Você concorda com ele? Eu acho que cada um briga pelo seu, né, Renato? Se ele está hoje, ele vai brigar pelo campeonato que ele está. Mas é visível isso. O Campeonato Paulista é um dos mais difíceis do mundo, onde tem muitos times qualificados, onde tem muitos times equiparados, porque tem qualidade. Eu respeito a opinião dele, mas eu também, como dirigente hoje, como paulistano praticamente, eu não tenho dúvida, e por conhecer de futebol, gostar de futebol, não tenho dúvida que o Campeonato Paulista hoje é o mais difícil do país. Não tem. É difícil. Lá mesmo porque são menos equipes, aqui todas as nossas equipes são equiparadas, são qualificadas. O Paulista hoje é o campeonato mais difícil. Chico. Você falou do Cifute, que volta, agora essa gestão volta a dar valor para o Cifute, o centro de inteligência que analisa os jogadores, e aí você usa a seguinte frase: nós não queremos estrelas, nós queremos jogadores que venham para se potencializar com a marca Corinthians, como muitas vezes o Corinthians fez ao longo da história. Só que você começa a sua gestão tentando contratar uma grande estrela, que é o Gabigol. E isso gerou na torcida uma expectativa natural. Depois surgiram alguns outros nomes e tal, e realmente há uma carência, pelo menos a gente considera assim, no setor ofensivo, talvez não para ser titular, mas para grupo, ou também para brigar por titularidade. Quando vai vir o atacante, Augusto? É que assim, Chico, não é que eu falei que nós não vamos contratar estrela. Ao contrário, o Corinthians hoje não tem dinheiro para contratar estrelas. Por isso que nós estamos, primeiro, reestruturando a parte financeira, qualificando o nosso elenco da forma que nós imaginamos, de um projeto que nós temos. E aí sim, a hora que você tiver um caixa, 1, 2 estrelas, sempre é bom você ter numa equipe. Inclusive para você vender camisa e para você ter um elenco mais qualificado ainda. O Gabigol, eu nunca disse que ia contratar o Gabigol. Eu sempre falei que o Gabigol tinha nossas características e que é uma oportunidade. E por que não sonhar? E foi feito um projeto em cima disso, estava tudo certo, tudo pronto, não tivemos resposta, e é onde a gente pegou e simplesmente tiramos o time. Daqui para frente as pessoas têm que entender que a instituição Corinthians ela é maior que todos. Maior que o presidente, maior que a torcida, maior que os jogadores, maior que a comissão técnica. A gente está pregando isso dentro desse trabalho que nós estamos fazendo. O Corinthians, a instituição Corinthians ela é maior que todos. Então, as pessoas têm que aprender a respeitar o Corinthians daqui para frente. Nós não vamos fazer nenhum tipo de negócio que não esteja para o Corinthians ser beneficiado. Queria falar de 3 atletas que no ano passado geraram uma desconfiança da torcida e queria saber se vocês conversaram com eles. Matias Rojas está treinando muito bem pelas informações, e aí tinha uma dívida que já foi acertado. Fausto Vera chegou a ser usado como moeda de troca no início do ano, e Fagner, que parece estar mais fininho. Vocês deram uma conversa, encostaram neles e aqui é Corinthians, vamos lá, vamos melhorar. Eu acho que tudo fortaleceu o grupo, né, Chico? A mudança de ares, uma nova diretoria, uma nova estrutura, o que eles precisavam. É onde eu te falei que aparece 2 contas e a terceira tem um prazo que está tranquila, está controlável, e aí você tem que pagar, que é o que está acontecendo todo dia, uma surpresa. Quando nós deixamos a transição, está tudo em ordem, está tudo pago, está tudo certo, tá bom. Não estava pago a última parcela da Caixa, tivemos o problema do Rojas, que hoje é um atleta encantador, simpático, cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, está feliz, quer jogar.
Aquela história, né? Finge que paga, finge que joga e agora espero que ele jogue, porque está em dia, colocamos tudo em dia. Corinthians, salário, estamos colocando as coisas também tudo em dia. Estamos trabalhando muito para isso. É claro que às vezes pode aparecer um problema ou outro, mas falta de trabalho, falta de competência não vai faltar. E eu quero insistir naquilo que o torcedor mais quer saber, Augusto, que é a questão dos reforços. Porque quando você fala, tiramos um pouco o pé. Eu pesquei essa frase que você soltou assim, tiramos um pouco o pé. Significa que o elenco já está fechado para o começo do Campeonato Paulista? Aí depois você fala que está conversando com 3 nomes. Qual a previsão para anunciar esses nomes? Se eu não me engano, a janela vai até o final do mês, né? Até 31. Isso. Na verdade, assim, não é que tiramos o pé, a gente está com a consciência mais tranquila, a gente está analisando melhor, porque não adianta você fazer loucura, não é isso que nós queremos para o Corinthians. A gente tem um planejamento, está dando tudo certo. É que o torcedor quer, né? O dinheiro não é dele. Mas né? é Então, o que eu falei, o torcedor ele tem que ter paciência, a coisa não é boa, não está fácil. A gente está tentando estruturar, primeiro financeiramente, por isso que eu peço um pouco de paciência, porque já a gente está estruturado financeiramente, se precisar uma outra peça que vai dar uma qualidade muito melhor, o Corinthians vai estar estruturado para buscar. Então é isso que nós não podemos fazer loucura agora. Não quero igual está acontecendo esse absurdo que estão tentando falar que o Corinthians não pagou, que já começou. A gente não quer mais isso. A gente quer mudar esse patamar. O Corinthians não pode estar vivendo essa situação com uma torcida que eles têm. Por isso que nós temos, né? Por isso que tem que esperar, tem que ter paciência. Não vamos fazer loucura. Estamos sim, aquele atleta que a gente acha que se encaixa, fazendo uma proposta, se dá certo, deu, vem, se não der, a gente parte para outra, e é isso que a gente está trabalhando, sem pressa. Esses 3 nomes aí de fora do Brasil? Sim, são brasileiros, mas que jogam fora, né? Os 3? Tem um aqui dentro, um que joga no futebol brasileiro, mas assim, é aquela história, nós estamos monitorando, tem outros clubes também junto, não é fácil, por isso que eu falo, a gente tem que estar muito bem financeiramente, para que a gente não corra mais esse risco, entendeu? O Corinthians tem que chegar e trazer, por isso que eu falo também, o atleta que quer jogar, ele vem de qualquer forma, ele acredita no projeto, que é o que esses vieram dessa forma, e a gente não tem pressa. Peço um pouquinho de paciência para a torcida, que está dando tudo certo, a gente vem forte, não tem dúvida disso, e o que faltar a gente vai correr atrás. Capelanes. Bom, nós temos 1 minuto para voltar para o ao vivo, então vou ser rápido e direto no sim ou não. Roger Guedes, o senhor chegou a conversar, repercussão de rede social, ele estaria voltando, ele quer voltar. Teve pelo menos uma conversa ou um absurdo? Não, isso é um absurdo, Capelano. Não, tá muito feliz lá, era o sonho dele, ganha um salário astronômico, você acha? Isso nunca existiu. Mas nunca contato, nada. Com nenhum desses uma que sai. aproximação, não, talvez não para agora. Nada. Chamou, nunca teve nada. Nem 98% disso que está nas redes sociais nunca existiu, Capelano. A gente queria entender. Aí eu recebo tanta cobrança. Por que você vai atrás desse? O Roger Guedes está aí. Eu falei, pô, mas não. Ele não está aí. Vai lá e traz ele para lá. Até surgiu uma. Ó, tal pessoa está com o Roger Guedes. Eu falei, traz aqui que eu faço o contrato dele agora. 5 milha por mês. Não, mas a tal pessoa está com o Roger Guedes, está te oferecendo. Traz ele aqui, manda trazer direto. Ele acabou de sair do Corinthians. Exato. É que você começa a monitorar a rede social, o empresário teria entrado em contato com o presidente PPP. Aí é uma loucura. Em relação ao perfil de contratação, presidente, você que falou que está conversando com alguns nomes, esses são nomes que você vê como oportunidade de mercado, jogadores livres ou jogadores que você tem o dinheiro em caixa para tirar dos clubes? São jogadores que cabem dentro do Corinthians, jogadores com as nossas características, por isso que eu falo, a gente tem um departamento especializado que a gente fortaleceu, estruturou mais para que a gente não erre, uma comissão que dispensa comentário, uma comissão técnica, né, que dispensa comentários. Dentro disso, a gente vai buscar a peça certa. São jogadores que vai trazer as nossas características de volta, que o Corinthians perdeu um pouco a sua identidade. É dentro desse perfil que nós estamos buscando. E o torcedor perguntou muito sobre o Lincoln, por exemplo, que saiu nas redes sociais. Tem nada? Nada disso, é o que eu falei, 98%. Não existe isso, não tem nada dessas conversas que estão saindo aí. É o que eu confirmei para vocês, o Pedro Raul, o Gabigol, o próprio Borré, que nos interessava. Enfim, algumas peças que se encaixavam dentro do nosso projeto. Eu preferia ver no Corinthians o Borré, né? Aí o Inter levou. Eu prefiro ver no Inter e já, não esperar até o meio do ano, depois da Copa América, não é? Essas coisas são estranhas, isso, né, isso presidente? pesou também muito, entendeu? Porque nós queremos agora, para o início de trabalho, assim como tivemos uma oferta sobre o Robert Renan, mas para 6 meses não nos interessa. Ou entra
agora para um planejamento para o ano todo, que é o que eu falei. Nós queremos uma equipe forte, qualificada, para ganhar tudo, disputar tudo. Não vamos abrir mão disso. Agora, presidente, por exemplo, o inesperado acontece toda hora no futebol. A gente viu o São Paulo certinho com o Dorival, feliz da vida, ganhou a primeira Copa do Brasil. De repente, o cara vai para a seleção brasileira, um sonho, e aí aceita o convite. Se por um acaso o Mano saísse, não desse certo, em algum momento, é uma curiosidade, na verdade, você teria, por exemplo, coragem de contratar outra vez o Vitor Pereira para o Corinthians? Não se encaixa. Não sei se já fizeram essa pergunta, né? Não, nada contra, não conheço, mas não se encaixa no perfil que nós temos para agora. Antes até poderia ser, até levou nós ao vice-campeonato. Uma coisa também muito bacana, né, que para nós é um orgulho, mas faltou pouco para ganhar a Copa do Brasil, mas não se encaixa no nosso perfil e nós estamos muito felizes com o Mano. Não tenho dúvida que o Mano vem muito forte, com uma equipe muito qualificada. Tá vendo? Foi lá direto na jugular, hein, Chico? Não titubeou. Não compra essa briga, não, presidente. Pelo amor de Deus. Agora, presidente, em 22 anos de profissão, eu nunca vi essa notícia das câmeras escondidas em sala de presidência, sala de reunião. Como é que o senhor recebeu isso e quais são os próximos passos para tentar... Porque isso é grave, né? O que aconteceu é muito grave. Deixar uma coisa bem clara, tá? Existiu alguns indícios que chegou até nós, por isso foi contratada essa empresa para fazer uma varredura em todos os departamentos. Todos. Foi feito na nossa sala, na diretoria, existiu indícios que foi desmontado, não por nós, mas foi desmontado. Câmeras atrás, câmeras na secretária, mas foi desmontado, não teve nada, não foi achado nada. E foi achado na diretoria de base. Isso, infelizmente, vazou antes que a empresa fizesse um laudo, um relatório para apresentar para a polícia. E aconteceu isso na quinta tarde ou na sexta, vazou isso na sexta, e a empresa precisava de um tempo para fazer o laudo. Isso tem gravação, tem fotos, tem aparelhos físicos, tem toda a aparelhagem que foi pego, já está na delegacia, já está na mão das autoridades, com laudo, com fotos, com vídeos, e eles daqui para frente que tomem suas... Peraí, deixa eu entender. Então, os da sala da presidência lá eram equipamentos já desmontados? Já desmontados. E o da base, sim, estava operando? Da base foram pegos equipamentos, câmera, escuta, gravadores. Gravando, isso já está tudo na mão de polícia, tem fotos, tem vídeos, tem tudo.